Olá, bem-vinda ao meu espaço de acolhimento e clareza. Sou Rogéria Novo, terapeuta sistêmica, e eu venho aqui compartilhar com mulheres que estão vivendo em seus relacionamentos situações de conflito, de crise, que estão insatisfeitas com as dinâmicas que estão vivendo e que estão em busca de um processo de reconstrução desses vínculos para ter relacionamentos mais saudáveis, mais equilibrados e se sentirem reconhecidas, valorizadas, vistas nas suas relações. Eu compartilho aqui o meu conhecimento a partir dos meus atendimentos, dos meus estudos, guiada pela minha intuição e a minha conexão com a espiritualidade. Eu trago aqui a união da terapia sistêmica e do tarô. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a situação de repetição. Tu já te perguntou por que que isso volta a acontecer no meu relacionamento? Por que que as brigas voltam a acontecer? Por que que os desencontros continuam acontecendo? Por que eu revivo as mesmas situações? E às vezes, inclusive, em relacionamentos diferentes. Já parou para pensar isso? Já parou para te perguntar por que que tu estás num relacionamento que não te satisfaz, que não te nutre? Eu não me sinto feliz inteira, mas eu não consigo sair dessa relação. Essa situação em específico me frustra, me decepciona, me magoa, mas eu acabo revivendo ela várias vezes. E aí, tu já pode ter tentado várias coisas, mas se tu não entender exatamente o que está em jogo na tua relação, aquilo que está lá invisível, tu continua mantendo padrões, mesmo que te magoem, que te machuquem, e tu não consegue te soltar deles. A minha intenção aqui no canal é sempre trazer esse invisível, isso que só nós podemos acessar quando nós direcionamos o nosso olhar com conhecimento e também com uma conexão interna que é o nosso sentir, um sentir inteiro, que nós, por conta de várias questões, vamos nos distanciando. Nós vamos dando conta de necessidades, nós fomos criando mecanismos para lidar com situações de dor e também para buscar a realização dos nossos desejos. Mas tem muita coisa que a gente não vê e por isso a gente acaba repetindo padrões. Então, se tu deseja entender o que faz tu te manter num relacionamento, mesmo quando ele não te satisfaz, mesmo quando ele frustra as tuas expectativas, se tu quer entender por que que uma situação sempre é revivida no teu relacionamento, mesmo quando ela machuca todos os envolvidos, então hoje eu vou te dar aqui vários elementos para que tu possas entender o que faz a base para isso acontecer. Vamos pensar o seguinte: relacionamento é a união de duas pessoas. A conexão dessas pessoas, elas não se fundem, elas não passam a ser a mesma pessoa. Elas se juntam, se aproximam, elas formam uma engrenagem. E essa engrenagem, ela funciona na conexão. Mesmo quando há uma distância, se elas estiverem ainda conectadas, elas podem funcionar. A ação de um, então, movimenta a ação do outro. Isso é relacionamento.
Geralmente, quando há um problema no nosso relacionamento, uma situação indesejada acontecendo, a gente costuma atribuir ao outro a responsabilidade por aquilo que está acontecendo. No entanto, quando a gente entende que relacionamento é isso aqui e que essas partes da engrenagem funcionam junto, nós entendemos que de alguma forma a nossa ação, a nossa reação ou a nossa paralisia permite a ação, a reação ou a paralisia da outra parte. Porque há esse jogo aqui, essa máquina que é o nosso relacionamento. Então, as relações, elas formam essa conexão e a gente chama isso de dinâmica. Como é que funciona essa dinâmica desse relacionamento? E quando nós pensamos numa relação nesse sistema, a partir desse sistema, a gente precisa reconhecer que num relacionamento sempre há troca. A minha ação, quem eu sou, permite que o outro seja quem ele é. E quem ele é permite que eu seja quem eu sou na relação. É isso que faz com que os casais se atraiam. Tu já te perguntou por que que eu fui me atrair por essa pessoa que agora me traz esses problemas, que agora tem esse comportamento? Por que que eu não vi antes? A gente se pergunta isso. O que nos faz nos atrair pelo parceiro é aquilo que ele demonstra que permite que eu vá para um lugar que é cômodo. Um exemplo, se eu tenho o ímpeto da cuidadora, eu quero cuidar das pessoas, eu me atraio por quem precisa ser cuidado. Mesmo quando eu digo que eu quero alguém que me cuide, eu quero um homem protetor que me dê segurança, mas eu me conecto com alguém que precisa ser cuidado. Por quê? Porque eu sou uma cuidadora. Se eu sou uma pessoa dependente, que não quero tomar decisões, eu vou me atrair por uma pessoa extremamente decidida, controladora, que decide por mim. E aí eu vou dizer que eu quero uma relação aberta, eu quero um diálogo, eu quero que haja troca, reciprocidade, parceria. Isso eu desejo para o relacionamento. Mas quem eu sou, uma pessoa que nesse momento tem dificuldade de tomar decisões, fazer escolhas, ter atitude, essa pessoa se atrai por aquele que vai se conectar e vai fazer por ela uma parte que para ela é difícil. Então, as relações se fazem numa troca. Meu parceiro não faz nada. Não, Rogério, isso não existe aqui no meu relacionamento. Meu parceiro não faz nada, ele não me entrega nada. Eu entrego tudo, ele não me entrega nada. É isso que ele te entrega. Nada. Por quê? Ele não te entregando nada, tu pode fazer tudo. Se ele começa a te entregar algo, tu tem que parar de ser quem tu é, aquela que faz tudo. Entendem a dinâmica? Que nós não percebemos, por quê? Porque nós estamos nessa pele aqui, exaustas, cansadas, tentando. Então a gente fica com essa visão e não consegue enxergar a dinâmica. O movimento que se faz nessa troca, que sempre há. Os dois sempre sustentam as dinâmicas. Não, não, Rogéria, o meu parceiro bebe, passa da conta na bebida. Não sou eu que bebo, não sou eu que dou a bebida para ele. Quem bebe é ele, é só ele. Bom, ele bebe, faz.
fiasco, me incomoda, me humilha, faz uma bagunça em casa, distrata dos filhos. Eu, nesta relação, estou tentando cuidar dos filhos, estou reparando, estou brigando com ele para ele não beber mais. Estou tentando evitar que no final de semana ele encontre os amigos para não beber. Eu tenho uma função aqui, eu tenho um papel. Estou feliz com a situação? Não, mas estou cumprindo um papel que eu estou escolhendo para mim. E por que que eu escolhi esse papel? Porque eu tenho necessidades. O outro tem, eu também tenho. Então, a partir da minha história, eu fui criando necessidades. Eu quero ser vista, valorizada, amada, cuidada, e eu vou tendo várias necessidades. Para dar conta dessas necessidades, eu vou me tornando quem eu sou, eu vou vestindo as minhas máscaras, eu vou sendo a boazinha ou a guerreira, a cuidadora, a controladora, a fria. Eu vou sendo a Rogéria que todo mundo vê. Eu vou sendo a Rogéria que eu acredito que eu sou. Eu vou me moldando. E num relacionamento, eu continuo investindo nesta pessoa que eu fui me tornando. E o outro me ajuda a sustentar essa minha versão. E eu ajudo o outro a sustentar a versão dele, a versão daquele que bebe, que não pensa nas consequências, que não pensa no dinheiro, que não pensa na família, o irresponsável, o impulsivo, o descontrolado, o agressivo, o violento. Existe uma visão de quem essa pessoa é e uma visão de quem essa pessoa é. E quando elas se juntam, uma sustenta essa visão do outro. Isso é dinâmica. Isso é troca. É a troca que nós desejamos? Não. Mas é a troca que sempre acontece nos relacionamentos. Então, diante do teu relacionamento, te pergunta o que eu entrego e o que eu estou recebendo. E eu posso estar recebendo negligência, rejeição, afastamento, negação, problema, mas o outro está me entregando. E de alguma forma o que ele me entrega sustenta quem eu sou, assim como eu também sustento. Uma relação existe o que a gente chama nos padrões repetitivos, nas dinâmicas invisíveis, de complementaridade. Quando passa a assumir um outro papel, e isso a gente vai ver, talvez vocês já tenham vivido uma situação como a que eu vou trazer aqui. O casal tá lá vivendo a sua vida e de repente um dos parceiros, vamos dizer, a mulher, resolve voltar a estudar. Ela volta a estudar. E aí ela vai mudando aqui os pensamentos, a visão, ela vai enxergando outras coisas, ela vai mudando quem ela é. Mas esse parceiro, digamos que ele estava aqui, aí ela começou a estudar. E aí ela começou a criar outros pensamentos. Só que ele ficou. E aqui eles se distanciam. Ela não tem mais o mesmo papel. Ela está revendo o papel dela. Ela começou a fazer um curso que começou a fazer ela perceber que ela não precisa dar conta de tudo. Que ela não precisa ser a guerreira. Que ela não precisa dizer sim para todo mundo. Então ela começa a mudar quem ela é e ela começa a dizer não. Ela começa a ter atividades, então ela não está tão disponível quanto ela estava antes. Só que esse parceiro não vai junto. E o que que acontece aqui? Ele não sustenta mais quem ela é. E ela não sustenta mais quem ele é.
E aí o casal se distancia. Alguns se separam, outros distanciam, vivem distanciados, mas se distanciam. Então, sempre que há uma conexão, de alguma forma, existe aqui a relação de troca. Mesmo quando eles se distanciam e não se separam, eles ainda ficam de alguma forma conectados por algo. Às vezes é um filho aqui no meio, mas tem algo que conecta eles. Porque existe essa complementaridade. Um sustentando o perfil do outro, um sustentando o papel do outro. Isso gera o nosso padrão. E por que que nós aceitamos um padrão que se repete, que nos machuca, nos incomoda, nos fere? Porque nós vivemos a nossa vida buscando a felicidade. E para sermos felizes, nós não podemos ter dores, nós não podemos estar doentes, nós não podemos ter feridas. Só que ao longo da nossa trajetória, nós fomos construindo criando essas feridas, nos machucando. Então, uma dinâmica, um padrão, a nossa permanência nesse padrão, a aceitação de uma dor. Vou dar um exemplo aqui. O meu parceiro me traiu, teve uma traição no relacionamento. E isso me machucou. Mas eu não consigo deixar esse parceiro. Eu quero deixar, eu acho que eu não posso aceitar essa traição. Mas eu não consigo abandonar o meu parceiro. Por quê? Porque eu estou evitando uma dor maior do que a dor da traição. Então, o que nos faz aceitar, por dizer, o inaceitável, é a busca de evitar uma dor maior. Essa dor maior é a nossa ferida principal. Se eu tenho medo do abandono, de estar sozinha, se eu tive histórias de abandono, de negligência na minha estrutura, né, no meu sistema, esse medo é muito grande. Eu não quero reviver o abandono. A traição dói? Dói, mas ela é menor do que o abandono. E isso me faz ficar numa relação, mesmo com essa dor. Como que eu aceito a traição, né? Como que eu posso? Estou sofrendo com a traição e eu não consigo deixar. Como que eu aceito o inaceitável? Porque tu está evitando uma dor maior. E quando a gente fala de dor maior, não existe um sistema externo que classifica a dor. Primeiro é a dor da rejeição, depois a dor do abandono, depois da humilhação. Não, cada um de nós cria o seu próprio sistema de códigos, o seu próprio livro, o seu próprio caderno de vida. E lá está dito. E quem escreveu esses códigos não é a Rogéria adulta. Esses códigos foram sendo escritos nesse caderninho desde o meu nascimento. E eu diria mais, em todas as nossas existências. A criança foi vivendo, percebendo, a partir da estrutura psíquica que ela tinha, e ela foi escrevendo os códigos. Para não se sentir abandonada, ela começou a agradar as pessoas, a fazer tudo que os outros querem, a não dizer não. Então, lá no caderninho tem a regra: não posso dizer não para as pessoas, tenho que agradar todo mundo. Assim, eu não vivo essa dor do abandono que veio aqui e me assolou. A criança vai criando as estratégias e a gente vai
A gente vai continuando e quando a gente vai se tornando adulta, a gente diz o quê? Eu sou assim. Eu não sei ser diferente. Eu não sei dizer não. É difícil para mim dizer não. Por que que é difícil dizer não? Porque eu desfaço o código. E o código foi criado para que eu não seja abandonada. Então, quando eu vou dizer não, o que que vem? A dor maior. Eu vou ser abandonada. Então, eu não posso dizer não. Eu tento, eu sei que preciso, mas não consigo. Eu não dou conta. Então, para evitar uma dor maior, que cada um tem a sua, nós acabamos tolerando algumas outras dores. Um exemplo, uma mulher que é agredida fisicamente no relacionamento, ela se mantém no relacionamento, ela não consegue sair da relação. Quem não tem as dores dela, com as suas dores, olha e diz: não, inaceitável, mas jamais ficaria nessa situação. Pensem, ela está evitando uma dor maior, que é só dela. A dor maior dela pode ser ter passado por processos de carência afetiva e também material, e ela está nessa relação porque ela está tentando manter a estrutura física, material da vida dela. Ter casa, ter comida. Além aqui de outras coisas, nós vamos falar de dívidas emocionais, de lealdades invisíveis, né? Tem várias coisas aqui envolvidas, mas hoje o meu recorte é esse para vocês entenderem. Então, o que que ela vai dizer? Eu não posso sair desse casamento porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde ficar. Aí uma outra pessoa vai e diz para ela, minha filha, vai para baixo da ponte, mas não aceita essa situação. Para ela, ser agredida dói menos do que não ter onde morar. Essa dor é dela. Então, nós aceitamos por isso. E é isso que nós temos que nos perguntar. Quando eu estou vivendo uma situação e não entendo por que que eu ainda me mantenho nela, ou porque um sintoma está aparecendo no meu relacionamento, repetidas vezes eu não entendo como que eu revivo ele, eu preciso me perguntar: que dor maior eu estou evitando? A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da traição para algumas pessoas, a dor da humilhação, a dor da injustiça? Eu estou evitando a negligência, que está aqui no abandono? Então, eu entendendo isso, eu consigo começar a trabalhar nesta dor, para que eu possa mudar aquele padrão que se repete. Eu começo a reestruturar o meu eu interno, começo a me entender melhor. E aí eu vou trazer para vocês que nós temos, então, diante disso, a ideia de que, de alguma forma, nós ganhamos algo com aquela situação. Nós ganhamos o papel, nós temos a oportunidade de nos manter vivendo naquele papel, nós temos essa garantia. Eu continuo sendo a vítima, eu continuo sendo a que faz tudo, eu continuo sendo a controladora, eu continuo sendo a boazinha, a mãe de todos, a indispensável, a mediadora. Eu continuo nesse papel. O primeiro ganho que nós temos nas situações vividas e o que nós buscamos é uma proteção. Então, vamos dizer aqui, eu vou fazer uma linha para vocês. Medo da rejeição. Tenho medo da rejeição. Lá no meu livro de códigos, eu escrevi que eu não posso criar problema para as pessoas, porque senão as pessoas não vão gostar de mim e vão escolher outra pessoa.
vão me rejeitar. Então, eu evito me posicionar, eu evito criar conflitos. Então, eu não consigo falar quando algo me incomoda. Eu me calo diante dos meus incômodos, da minha opinião, para evitar conflito, porque o meu medo maior é ser rejeitado. Então, o meu primeiro ganho no meu relacionamento, quando eu me sinto não vista, não valorizada, calada, não ouvida, meu primeiro ganho é eu estou evitando conflitos, portanto, não vou sofrer minha dor maior. Só que nós não temos só esse ganho que é o mais visível, que é esse que eu consigo justificar para as pessoas. Por que que tu não fala? Eu consigo ir pensando e chegar. Não, eu não quero briga. Não, se eu falar, depois ele fica bravo, ele pode ir embora, ele pode não gostar. Ele está nesse lugar mais visível, de alguma forma conectado com o ganho primário. Ganho primário e secundário tem várias outras questões, então eu vou trazer como visível e invisível. Ganho visível. Mas tem um ganho invisível, que é esse que está embaixo, que sustenta o outro. Ele está aqui. Eu mudo esse, não vou começar a falar. Aí eu fico um tempo sem falar, daqui a pouco eu vou começar a falar. Começo, falo, 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 daqui a pouco eu já me calo de novo. Porque eu tenho que usar uma energia enorme para sair do estado do medo que está me protegendo, abrir isso e mudar. Só que se eu continuo sustentando a necessidade de um outro ganho aqui, que é a recompensa por detrás do primeiro ganho, eu não consigo fazer a minha mudança. E aí, nesse caso, qual é a recompensa? A recompensa é que eu sou vista no meu relacionamento como uma pessoa de boa. Eu sou vista como uma mulher que não dá problema. Eu sou vista, pela minha família como alguém que faz parte, é igual a todo mundo, igual a todas as mulheres, que não destoou, não é a rebelde. Eu continuo mantendo a forma como as pessoas me veem. Então, eu tenho que me questionar a minha dor, eu tenho que a dor maior, eu tenho que questionar esse papel que eu estou tentando proteger aqui e aquilo que eu estou tentando barganhar, vamos dizer assim, por conta disso que eu estou vivendo. Esses ganhos invisíveis nos movimentam fora do nosso controle. É isso que a gente não explica. É isso que muitas vezes a gente não entende. Quando a gente entende o que realmente está em jogo, as coisas mudam. Vou contar para vocês uma história de um acompanhamento. Eu já trouxe essa história que eu creio que já trouxe aqui ou em outro vídeo. A pessoa está num relacionamento, um relacionamento tóxico com seu parceiro, muito controlador, que invade o celular e manda mensagem para as amigas, descartando as amigas, brigando com as amigas, como se fosse a pessoa para afastar ela das amigas, extremamente tóxica. E ela vai percebendo isso, vai vendo, não, ela não está sendo totalmente enganada, né? Ela sabe do que está acontecendo, mas ela não consegue deixar. E aí, nos diálogos sistêmicos, em um dado momento, ela diz algo assim, no meio de uma conversa, ela disse algo assim: se eu deixo ele agora, o meu ex vai ficar sabendo e vai voltar a me atordoar, vai voltar a me incomodar, vai voltar a me perseguir. Então, qual é a recompensa
invisível que ela está tendo. Enquanto ela mantém esse relacionamento que é tóxico, ela não vai ter conexão, relação com o ex. Ele impede esse relacionamento, mesmo disfuncional, impede que ela reviva uma dor que é maior para ela. E como que a gente captou isso? Nas conversas. Ela vai dizendo, né? Eu fui ali no acompanhamento, eu vou ouvindo e vou captando. Por que que eu tenho que ir captando? Porque fica invisível, a gente não vê, ela não tem clareza disso. Quando ela passa a ter clareza, agora ela decide. Uma outra situação, um casal, sempre que eles iam morar junto, né, ficavam na mesma cidade, um era chamado para um trabalho longe. Aí ele ia. Aí ela batalhava, batalhava, arrumava um emprego na mesma cidade, ela ia. Eles ficavam 2, 3 meses, ele recebia uma nova proposta, melhor, ele ia. E já isso era a quarta vez acontecendo. O que que tem? Ah, alguma coisa kármica aqui que a gente não pode ficar junto. O que que acontecia quando nesses 2, 3 meses que eles ficavam? Eles perdiam a liberdade que estavam acostumados quando estavam morando separados. Começavam a brigar, começavam a se desentender. Então, um mecanismo aqui de manter o casamento era ter esse afastamento, essa distância geográfica. Aí, mas as oportunidades chegavam, não tem a ver com oportunidade, com vida financeira, com carreira. Não. A questão aqui do relacionamento é outra. E quando ela percebeu o padrão e o porquê, qual era o ganho invisível aqui, na próxima proposta, eles puderam sentar e pensar sobre isso. Antes de chegar à proposta, eles já estavam atentos ao movimento de cobrança um do outro que levava, quando a oportunidade chegasse, a aceitar. Porque a oportunidade pode chegar e a pessoa pode dizer não. Recém, faz 3 meses que a gente conseguiu estar na mesma cidade, não vale a pena eu ir de novo e a gente retomar todo o padrão. Mas para isso, a pessoa precisa enxergar o padrão. O casal precisa enxergar o padrão. Vocês percebam como sempre tem uma recompensa. Um outro exemplo, eu estou num relacionamento e eu não posso crescer profissionalmente. Meu parceiro me impede, eu quero abrir a minha loja, e ele não quer, porque ele diz que eu vou trabalhar demais, que eu não vou ter mais tempo para me dedicar à família. Ele diz que ele dá conta, mas não tem a ver com dinheiro. Eu quero, é uma coisa que eu gosto de fazer, é o meu propósito. Aí, isso acontece. A pessoa vai lá e se separa. Mas aí a vida financeira fica mais difícil e ela não consegue abrir um negócio que ela queria. Ela vai trabalhar para ter um salário, porque ela precisa sustentar. Ela continua não indo em busca do propósito dela, vivendo o propósito dela, percebam? Isso mostra que a recompensa que ela estava tendo em manter o relacionamento com aquela pessoa que não permitia ela crescer era justamente não precisar começar um negócio. Por quê? Porque ela estava evitando ter que ter as responsabilidades de ter o próprio negócio. É muito complexo,
Mas quando a gente começa a perceber que tem coisa debaixo do tapete, a gente para de acreditar que tem um fantasma, algo que aprisiona. A gente sai desse lugar de eu não tenho escolhas, eu não sei por quê. Não, começa a buscar por quê. Eu posso ainda não saber exatamente o porquê, mas eu sei que um porquê tem. Não sei, castigo que eu fui me conectar com essa pessoa tem um porquê. Busca que tem um porquê. É que eu sou burra, que eu tô aceitando essa situação. Não, não tem nada a ver com isso. Tem um ganho aqui. Tu tá sendo, de alguma forma, te traz uma recompensa. Então, diante disso, que recompensas? Há muitas, e a gente consegue identificar olhando para a história da pessoa. Como eu disse, captando essas falas. Mas eu vou trazer aqui para vocês uma generalização, né? Vou trazer uns tópicos, algumas que são as que mais a gente vai percebendo, né? Vai acessando, mais comuns, vamos dizer assim. Ou seria o guarda-chuva, né? Depois delas tem, a gente iria ver na história de cada um como cada uma dessas questões se manifesta. Para vocês irem se perguntando. E aí, já sabem, né? Tem tarô. Eu vou ajudar vocês a pensar um pouco sobre isso a partir das escolhas que vocês vão fazer. Eu vou tirar duas cartas, vou responder qual é aqui o ganho, né, invisível e como começar a trabalhar para ir se livrando dele, né, e trabalhando com ele. Então, já se conectem aí com essas duas opções, vão ser essas opções: azul ou marrom, o círculo aqui. E eu vou, assim que eu terminar de falar das dinâmicas, já vem o tarô aqui para nos ajudar a pensar. Quem já está me acompanhando aqui sabe que a minha leitura de tarô ela é sistêmica, então nos ajuda a pensar sobre as nossas dinâmicas que nós vivemos nos nossos sistemas de relação. Bom, um dos ganhos, o ganho primeiro é evitar dor maior. Mas nós temos também aqui esse outro ganho que eu já trouxe para vocês, que é manter o status, a boazinha. Então, inclusive, quando um casal se separa, no processo de desconexão, algumas mulheres, ou homens também, né, vão tentar manter ainda o seu status. Eu sou uma pessoa boa. Diante disso, eu não vou querer dividir os bens com o meu parceiro. Eu não vou criar confusão. Eu vou aceitar o inaceitável. Vou sofrer calada. Porque eu continuo tendo a recompensa que é como as pessoas me veem. A Rogéria, que mulher madura, sensata. Não é raivosa, rancorosa, explosiva, impulsiva. Olha como ela é ponderada, serena. Esse status vai me recompensando, porque lembra lá, eu tenho meu caderninho de códigos, né? Eu não quero ser abandonada, eu não quero ser rejeitada, eu quero ser amada. E isso me traz a sensação de que as pessoas me amam. Então, mesmo doendo, eu vou continuar nesse perfil. Eu não vou conseguir ser diferente. Eu não consigo mandar ele embora. Não, aí eu vou tendo justificativas aqui. E aí, assim, ó, eu preciso mandar ele embora, então me separei, precisa. Não. A questão é quando eu não tomo essa atitude e estou sofrendo com isso. Acho que deveria fazer, mas não consigo. Essa é a questão. Então, a forma como as pessoas me veem, essa é uma pergunta que eu posso começar a me fazer. Diante dessa situação que eu vivo, esse caos aqui, como que as pessoas estão me vendo?
Como eu imagino que as pessoas me veem nessa relação? E aí a gente vai entendendo se o nosso ganho aqui está nesse lugar de status. Um outro ganho que nós temos, eu vou chamar de prêmio de consolação. Por que prêmio de consolação? A vida é um sacrifício, eu aprendi isso desde pequena. A vida é um sacrifício, eu tenho que lutar, eu tenho que ser guerreira, eu tenho que suportar calada. Para eu ter sucesso, para eu ser feliz, eu tenho que batalhar muito. Primeiro eu trabalho, depois eu descanso, depois eu tenho prazer. É sempre fica lá adiante. Eu fui aprendendo, tá lá nos meus códigos. E eu mantenho uma relação, mas eu quero a lua de mel. Eu quero ser feliz, eu quero ter prazer. Para ter esse encanto do início, o meu parceiro me cortejando, me cuidando, me buscando me convencer de que ele é um bom moço, né, querendo me conquistar, eu crio e aceito uma crise, um caos no meu relacionamento, que me leva ao rompimento, uma briga ou uma separação, e depois ele vem e ele volta, ele tenta de novo me reconquistar. Então eu vivo, por isso que eu digo é o prêmio de consolação, eu vivo caos, né? 28 dias do mês para ganhar 2 dias de prêmio. E aqueles 2 dias é uma necessidade tão grande que ela compensa os 28. E quando eu vivo, eu me encho de esperança que o resto da minha vida vai ser como aqueles 2 dias. Mas logo começam as novas crises, porque eu já começo a construir um novo ciclo. O ciclo vai se repetindo, o ciclo vai se repetindo. Então, muitas vezes o ganho aqui invisível tá num spoiler da vida que eu quero. E se eu acredito que não mereço amor, se eu acredito que ninguém vai gostar de mim, que todas as outras pessoas são melhores do que eu, se eu não reconheço o meu valor, quem eu sou como sou, quando vierem esses 2 dias de lua de mel, 2 dias de uma pessoa me querendo, eu vou me agarrar com toda a força que eu tenho e não vou deixar escapar, mesmo tendo 28 dias de guerra. Passa pelo movimento, né, de valor pessoal. Mas a questão é que esses 2 dias ele anestesia o que passou. E aí se começa um novo padrão. A recompensa, por isso eu digo prêmio de consolação, né? Ela é muito pequena. Mas diante do fato da pessoa acreditar que ela não merece, ou que é o que tem para ela se agarra com unhas e dentes. Um outro que eu trouxe aqui também nos exemplos é evitar a responsabilidade. Evitar ter que assumir as suas escolhas. Evitar ter que porque ter autonomia, bonito, ter liberdade, bonito. Mas a gente tem que fazer escolhas, lidar com consequências, lidar com os desafios. Nós precisamos de flexibilidade para lidar com o que acontece. Nós precisamos ir para esse lugar adulta, resolver, escolher, reparar, restaurar quando for necessário, criar caminhos, tudo isso faz parte da responsabilidade. E às vezes as pessoas não querem essa responsabilidade. Então se mantém num relacionamento em que não se sentem livres, se sentem condicionadas, mas se colocam no lugar de não precisar assumir algo. Por quê? Porque a pessoa está evitando a dor maior.
Talvez a ferida aqui da rejeição, de começar algo e não dar certo, aqui a questão da injustiça, a humilhação, passou a vida toda ouvindo que não sabia fazer nada, acredita que não sabe fazer nada. Então se coloca numa situação em que ela não pode fazer nada, porque assim ela não erra. O ganho invisível. Um outro ganho aqui, que muitas vezes acontece quando a gente se coloca nesse lugar de vítima, é o último que eu vou trazer já para ir para a leitura, é ganhar cuidado e acolhimento. Então, às vezes, eu me coloco numa situação em que eu sofro, de fato, e aí eu converso com uma amiga, converso com a irmã, converso com os filhos, diante do próprio parceiro, né? Eu sou aqui, estou sofrendo. E aí, e às vezes até a pessoa vai adoecendo e ela vai ganhando o quê? O ganho invisível, ela vai ganhando cuidado. A pessoa que diante, já acompanhei casos assim também, que diante do o parceiro, né, comunicou que não queria mais o relacionamento. E se separaram e o parceiro já tinha até um outro relacionamento. A, a pessoa adoece e ela não tem ninguém. Ela precisa cessar o ex e continua vinculada ao ex. Ele continua tendo que cuidar. E aí ela fica revivendo a situação dele estar com outra pessoa. Mas ela está sendo cuidada por ele. Isso é mais importante. Porque assim ela não se sente abandonada. Percebam que as situações, os padrões, aquilo que a gente aceita, pode, para nossa razão, para as pessoas ao nosso redor, pode parecer inaceitável, mas internamente, profundamente, eu diria, preferível viver isso do que ter que viver uma outra situação que traz muito mais medo do que aquela dor que nós estamos ali vivendo. Sabe quando me veio agora? Quando a gente tem que, para quem tem medo de fazer injeção, né? Tem que fazer uma injeção ou não gosta. E aí a pessoa diz, escolhe no braço, na nádega, né, na barriga, sei lá, escolhe. Pô, qual é o lugar menos pior? Doer vai doer, pânico eu vou ficar igual, mas qual é o menos pior? Para algumas pessoas, no meu caso, eu prefiro ver. Aqui no braço que eu tô vendo, eu quero acompanhar, a controladora, né? Outras pessoas fecham o olho, não quero nem ver, não me mostra. Se acontece alguma coisa com um filho, tem pessoas que entregam o filho para alguém e ficam no seu estado, não conseguem acompanhar. Outras já não vão largar nunca. Por que que muda? Porque a pessoa está ali tentando se proteger, evitar algo, ela está ganhando algo com essa postura, que satisfaz, que está lá no código, que traz para ela a sensação de que ela está evitando o pior. Então vamos lá. Se conectem aqui com o círculo azul ou com o círculo marrom. E eu vou tirar, então, aqui, vou tirar já uma. Fazer primeiro o azul, tá? Vou tirar aqui qual é o ganho invisível e depois eu vou tirar a outra carta. Ó, caíram duas aqui. Rainha de Paus e a sacerdotisa. E eu vou tirar já a como lidar com isso.
Ah, as que caíram no chão eu não vou pegar. Vou pegar só a outra rainha, rainha de copas. Então, o ganho aqui invisível, fala muito aqui de estar no controle, estar no controle e evitar o conflito. Como é que eu me coloco na situação e evito o conflito, mas eu domino. As duas aqui, né, têm essa energia de dominar. Uma domina o seu interior, outra o mundo externo, mas aqui nós estamos falando de um ganho de manter o seu status a qualquer custo, de ter uma postura bem, bem valorizada diante das pessoas, daquela que não se abala, daquela que, como eu disse, né, a sensata, a serena, a que recebe aprovação, é aquela no relacionamento, aquela que é vista como a tolerante, a que sustenta a relação, a que é a base da relação, a que salva o outro, a que é vista como a maior na relação. Agora, me veio uma situação aqui de uma pessoa de um atendimento, que ela me trouxe, que ela se deu por conta que ela só se atraía por estudantes. Ela já era, né, já tinha a profissão dela, já a carreira dela, e ela só se atraía por estudante. E aí, assim, não tinha a ver com a idade, né? Às vezes eram mais velhos, mas estavam começando a estudar. E aí não estavam trabalhando por conta do estudo. E ela começava um relacionamento, aí logo aquela pessoa já começava a morar com ela, porque a pessoa estava estudando, não estava trabalhando, então não tinha condições, era mais fácil. Aí a pessoa ia morar com ela, ficava dependente dela, e depois ela não queria mais o relacionamento, mas a pessoa estava lá, e aí ela não queria. Como é que ela ia mandar a pessoa embora, a pessoa terminando o estudo? Às vezes na residência, às vezes no seu estágio, às vezes perto de se formar. Como? E ela se deu por conta, né? A gente fazendo os atendimentos, foi até numa leitura que isso veio. Ela percebeu esse padrão, que é esse lugar que ela mantinha. A salvadora que garante que não vai ser abandonada. Por quê? Porque ela dá a base, ela faz de tudo pelo outro, e a recompensa é que o outro fica na situação porque ele não tem muita saída. Então, como que essa mulher aceita um homem que fazem 6 anos que mora com ela, nunca trabalhou, só estuda, né? Como se fosse só, mas estuda, não trabalha, não divide as contas, está sempre ocupado estudando, vai para os congressos, para os eventos e ela fica trabalhando. Como que ela aguenta? Aqui o ganho. Ela está num lugar de manter o status, a salvadora, aquela que tem o controle, aquela que na relação é maior, aquela que está permitindo o parceiro de estudar. Diante disso, ele vai ser grato para sempre. Vocês acham que ele vai fazer alguma coisa de errado com ela? Vai abandonar ela, rejeitar ela, vai trair ela? Depois de tudo isso que ela fez? Vocês sabem que sim, né? Sim, que é possível. Mas o código dela diz que não. E é por isso que ela suporta a situação. E aí, como que ela vai sair disso? Rainha de Copas, perfeita aqui. Ela vai ter controle sobre o que ela entrega,
controle sobre o que ela sente, não sobre o outro. Ela vai começar a se perguntar por quê. Quem escolheu aqui essa opção vai começar agora a se perguntar por que que eu estou entregando o que eu estou entregando. Já eu entrego demais. Por quê? O que está em jogo? O que que tu está com medo de perder? Ou a pessoa aqui acredita que é ela que entrega, que não é o outro, só ela que entrega. Quem vem um sistema familiar em que precisou assumir responsabilidades de cuidar das outras pessoas, emocionalmente, inclusive desde cedo, ela se coloca nesse lugar. Situações também em que os pais, a relação dos pais era muito conflituosa e o pai, uma autoridade, né, às vezes muito autoritário, ela tenta viver uma história para reparar essa história do sistema. Então, ela, ao invés de ter né, de se relacionar com um homem que tem poder, ela vai se relacionar com homens que ela tem o poder. Às vezes o pai trabalhava, a mãe ficava em casa, aí tinha as brigas, aí a mãe era dependente, a mãe tinha que se anular, era submissa, e aí ela vai para esse outro lugar para não viver a história da mãe. E aí ela, aqui conectada, né, à energia do pai, ela precisa de um parceiro que, vou voltar aqui, ela precisa de um parceiro que aceite ela estar nesse lugar. Então, o caminho de sair é aqui se perguntar, por que que eu estou entregando? O que que eu estou realmente entregando? O que que eu espero dos peixinhos que estão aqui? Eu espero que toda vez que eu me aproxime, eles venham me já se aproximem porque estão me esperando. Eu preciso enxergar o que eu recebo de retorno. A intenção primeira lá do fundo do que eu entrego. Eu preciso olhar para minha relação com a minha mãe, porque pode ser essa que eu trouxe, mas pode ser também eu repetindo o padrão da minha mãe. A minha mãe era a forte. Mulheres devem ser assim, são assim. Eu nem penso que dá para ser diferente. Olhar para a relação com a mãe aqui de qualquer forma, um caminho de cura aqui para quem escolheu a primeira opção. Agora a segunda opção, tá? Nós vamos ver aqui qual é a dinâmica. Deixa eu botar para cá as cartas, que depois eu vou tirar uma fotinho e aí eu deixo ali separada. Agora vamos conectar aqui qual é a dinâmica invisível, 9 de copas. E agora vamos ver aqui qual é o caminho, né, para... Bom, já saltou aqui o 3 de espadas. 9 de copas e 3 de espadas. Qual é a dinâmica aqui, né, o ganho do 9 de copas? Aqui está na energia que eu trouxe do prêmio de consolação, que vem de uma história muito sofrida. Então, quando a pessoa tem um retorno positivo, mesmo que seja muito pequeno, ele acaba compensando todos os momentos de dor. A pessoa aqui, de alguma forma, ela se satisfaz com menos do que ela merece. Sobretudo porque há uma crença de que ela não merece, ela não vai receber de outra forma. Essa é a forma que ela tem de receber.
O ganho secundário é saber que depois do rompimento, depois da briga, vai vir um momento de paz. Vai trazer uma sensação de estar tudo bem. Aqui a pessoa vai, inclusive, não enxergando a realidade. Ela vai maximizando as qualidades do parceiro. Ela vai diminuindo o estrago que os conflitos vão trazendo. Ela vai se acomodando de alguma forma na dor, sabe? Imagine, né? A gente vai ser colocada dentro de uma caixa pequena, então a pessoa pode ficar ali espremida, ficar tentando sair, ou a pessoa pode, não, vou me ajeitar aqui, eu vou ter que ficar aqui mesmo. Aqui tem uma questão também de lealdade, é muito forte, né? Embora eu não esteja diretamente falando disso, mas isso está envolvido. Eu não posso terminar esse relacionamento, eu tenho que continuar nele, então eu tenho que, talvez para algumas pessoas aqui, tenha uma relação com. Eu já fui casada 2 vezes, estou no meu terceiro relacionamento, não posso desperdiçar esse agora. Eu tenho que agarrar com unhas e dentes essa relação. Eu não posso terminar esse relacionamento por causa dos filhos, porque eu não quero lidar, ou eu não sei lidar com o sofrimento deles depois, com a dor deles depois, com a cobrança deles. E se por um acaso eu me separo, diante do sofrimento deles, eu volto. Eu tenho um tempo de crise, mas eu tenho um tempo de lua de mel. Um tempo grande de luta, um tempo pequeno de glória, mas tudo que eu faço é para ter a glória. A glória aqui, né? A, a felicidade pequena, a lua de mel, é ver os meus filhos felizes, é continuar me manter casada, é saber que o meu parceiro vai me procurar, é a declaração de amor que ele faz depois, né, de ter feito várias coisas que me machucou. E aí, quando isso acontece, eu apago tudo de ruim que aconteceu. E quando as coisas ruins voltam a acontecer, eu me apego na esperança, e às vezes ela é muito inconsciente, de que, bom, isso vai acontecer, mas depois vai ter a lua de mel, né? Depois vai ter a recompensa. Eu já sei que é assim que acontece. Inconscientemente, eu fico porque eu já estou esperando vir esse bom momento, que às vezes é muito pequeno. Mas diante do medo de não ter nada, eu me acomodo, eu fico. Às vezes eu fico e nem recebo a recompensa, né? O prêmio da consolação. Às vezes não é isso, às vezes é saber que os meus filhos estão bem. Às vezes é saber que o outro está bem. Às vezes é manter o meu trabalho em dia. Como? Não, eu não vou manter porque pelo menos eu consigo me dedicar ao trabalho. Eu não sou feliz no relacionamento, mas eu sou feliz lá no trabalho. Eu me realizo lá. Compensa. E como lidar com isso? É preciso enfrentar a dor, é preciso lidar com
com essa sensação de não merecer nada. Essa carta saiu, acho que semana passada. É exatamente esse mesmo baralho que eu falei desta carta aqui. Ela tá aqui de novo. Eu preciso aqui colocar o todo da minha vida, colocar na balança e ver se vale a pena realmente. Vale a pena reviver esse ciclo? Vale a pena reviver esse padrão? Como que eu estou aceitando? O que que eu estou aceitando? O que que eu estou considerando aceitável, né? Por quê? Por quem? E aí, às vezes, a gente precisa se posicionar. Se posicionar não é só ir na direção do outro, às vezes é se ausentar, parar de fazer o que a gente faz. No exemplo que eu trouxe da bebida, parar de evitar que o parceiro vá ao bar. Mas, Rogério, se eu não evito, aí ele vai no bar todos os dias e volta todos os dias passado da bebida e a vida vira um caos. É a vida, e tu quer a vida de caos? O teu parceiro consegue te oferecer uma postura, ele consegue ser, ele é a pessoa que não traz o caos? Não, ele é essa pessoa que traz o caos. Então tá na hora de parar, de se ausentar, de fazer menos, de investir menos para ter uma recompensa bem pequenininha, em alguns momentos bem específicos, porque em todos os outros são as três espadas cravadas no coração. Essa leitura está dizendo, então, vá embora, termina esse relacionamento? Não, não está dizendo isso. Está dizendo que quando nós estamos entregando demais, entregando para o parceiro, a dinâmica vai continuar. Se eu quero que ele me entregue, eu quero que ele venha para cá, e é isso que a gente fica tentando. A gente tenta consertar o parceiro para ele vir para cá, né? Não é assim, porque se ele vir para cá, olha onde está minha boquinha lá, ó, não encaixa. O que que eu preciso? Ele tá assim, né? Eu preciso começar a fazer isso aqui, ó. Na verdade, eu começo. Eu venho para cá e ele vai vindo para cá. Qual é o risco aqui? O risco do três de espadas é eu. Nós estamos assim, relação, boquinha com boquinha aqui, né? Eu começo a vir para cá e ele continua aqui. Não dá conexão. Há uma separação. Esse é o risco. Por isso tem que colocar na balança. Eu prefiro lidar com este risco ou eu prefiro ficar com a minha recompensa 2 dias de lua de mel e 28 de conflito. Para quem escolheu a opção aqui marrom, é uma hora decisiva. E aí, para encerrar o vídeo e para todas, né? Para a gente chegar nesse lugar, nesse momento de tomar essa decisão, nós precisamos passar por etapas. Nós precisamos acolher o que nós sentimos. Acolher não é dizer, ai, coitadinha de mim. Não, acolher é um processo de entender, de sair do lugar de eu sou burra, é um castigo, eu não tenho o que fazer. A gente sai desse lugar, a gente vai entender, vai acolhendo o que sente. Eu sinto é medo, eu sinto é raiva, eu tô indecisa. Então, o que eu faço diante da indecisão?
Nada. Quem está indeciso não decide. Acolho, essa é a minha condição. Agora, como é que eu faço para sair daqui para outro lugar? Não é se acomodar, acolher não é se acomodar. É dizer, é assim que funciona. Não. Eu vou entendendo, eu vou acolhendo, é isso. Eu vou enxergando a realidade. E aí eu vou acessando, eu vou dando, eu vou abrindo aqui, ampliando a minha visão, vou criando aqui estruturas emocionais, eu vou tendo mais clareza para enxergar o que está acontecendo. Isso é uma dinâmica, é uma repetição. O meu medo é esse, a linguagem de amor que eu tenho essa do meu parceiro é outro, o meu apego é ansioso dele, é evitativo. Eu vou aqui, ó, conhecendo a dinâmica, entendendo o meu relacionamento. E aí eu começo a me posicionar. Eu paro de me ver como um erro. Eu passo a me entender. É porque é louca. Não, é porque eu tenho medo de abandono. E diante desse medo, eu vesti aqui a controladora. Porque eu tenho um apego ansioso. E eu consigo controlar essa ansiedade com esse caminho, refazendo essa crença. Eu começo a reescrever o meu caderno de códigos. E aí eu chego no momento de tomar a minha decisão. Se a minha decisão é continuar no relacionamento, é muito mais estruturada para investir nele, para ir para um diálogo com o meu parceiro sem medo e sem buscar controlar ele. E eu posso decidir que não dá para seguir adiante. Mas eu também faço isso estruturada, me sentindo segura, com assertividade. Esse é o processo. Esse é o caminho. Esse é o caminho que eu venho alinhavando nesses anos como terapeuta. É o que costura o meu processo de tirar vocês dos nós que prendem vocês à dor. A vida tá lá toda embolada, cheia de nós. A gente vai puxando fios, a gente vai desenredando e a gente vai alinhavando tudo isso. A gente vai tecendo e a gente vai criando novos laços que são saudáveis. Estar no relacionamento é conexão, mas a gente pode conectar se amarrando, cheio de nós, ou com laços. E é essa jornada. É justamente isso, é esse caminho que quem participa dos atendimentos, dos grupos, da comunidade, vai acessando. Então, continua aqui no canal comigo e toda quinta-feira eu trago um novo vídeo para que nós possamos ir fazendo justamente isso, desfazendo esses nós, já conectando, puxando alguns fios. E se tu queres ir além, aprofundar ainda mais, entra nos links que eu vou deixar aqui dos grupos e vai participando, né? Tem a jornada Reconexão Amor, tem os ciclos, todo mês tem uma nova masterclass. Vai aqui dando os passos para ir criando essas estruturas para poder tomar as tuas decisões com assertividade, conseguindo lidar com aquilo que é teu, sem precisar ficar refém desses ganhos invisíveis, é começar a enxergar esses ganhos. Gratidão por ter estado comigo até aqui.